A gente não chega muito longe só com competência. Você pode ser extremamente competente num assunto de natação, por exemplo. Sou super competente, conheço tudo sobre natação, sei tudo sobre todo nado, conheço tudo. Mas se eu colocar você na água, você morre afogado. Existem aquelas empresas pequenininhas que vai morrer pequenininha e vai ter que ter alguém pequenininho para trabalhar lá. Né? É a mesma coisa eu querer colocar um gigante dentro de uma casinha de anãozinho. Não vai caber. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui, o Cérebro do Negócio, com a doutora Érica Belloni. Érica, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela oportunidade de aprender com você, para mim e para todos que nos acompanham. É muito bom sempre estar aqui com você, ainda mais para falar de temas que são tão importantes dentro da empresa e que muitas vezes não está tendo a relevância que deveria ter. Eu estive acompanhando um pouco os comentários lá no canal, nos podcasts. Sim. O pessoal de RH está adorando a possibilidade que você está dando para todo mundo de entender melhor essa área, para eles ser vistos de outra forma, né? Então é uma oportunidade muito importante, por isso que eles têm que assistir todos os episódios. Todos os episódios, porque principalmente se você está cansado de ser chamada de a menina do RH ou o menino do RH, que na verdade você tem total condição de se tornar o gerente, o executivo da área, você tem que assistir todos os conteúdos, principalmente esse que está demais. Porque hoje a gente vai falar de uma importância maior na atuação do pessoal de RH. Sim. No negócio. E a primeira pergunta é, tem que ter visão do negócio ou visão de negócio? Tem que ter visão de negócio, que muda completamente a frase, né? A gente fala que o português mudou uma letra, mudou totalmente a frase. Vamos entender isso, Mamba? Claro. Bora lá? Sim, vamos lá. Olha só, quando você trabalha na área de recursos humanos e você entende do negócio, nós estamos falando que você é um profissional da área de RH que entende, por exemplo, de uma empresa, de uma cervejaria, que você entende do negócio de uma metalúrgica. Isso é um ponto de vista, ok? Eu vou entender porque eu sei, né? Quando você fala do negócio, a gente está levando em consideração que você, profissional da área de recursos humanos, conhece, por exemplo, como você vai fazer para atrair esses candidatos, que você sabe que dentro de determinadas áreas é mais difícil atrair esses candidatos. Agora, quando a gente fala que você conhece de negócio, aí o jogo muda. Porque quando você conhece de negócio, nós estamos falando de estratégia, nós estamos falando de RH de centro de lucro, nós estamos falando de colocar a pessoa certa no lugar certo, nós estamos falando de você, executiva da área de recursos humanos, estar sentada na mesa com cargos C-level, você está falando com o CEO, você está falando com o conselho da empresa e muda o jogo. Quando eu falo muda o jogo inclusive do seu próprio salário, da sua remuneração. Porque aí sim eu posso dizer que de fato você é um executivo que cuida da estratégia do negócio. Porque quando você conhece de negócio, você pode trabalhar em diversos ramos. Exatamente. Quando você conhece do negócio, é disso aí que você sabe mais nada. É só isso que você sabe, você está limitado a um salário muito fechado, né? E você não consegue contribuir. O fato de eu ter chegado onde eu cheguei é porque eu entendo de negócio. Então, eu atendo empresas do segmento de tecnologia, atendo da área da saúde, atendo da área da construção civil, atendo da logística, atendo da aeronáutica, atendo diversas áreas, porque eu entendo de negócio. E aí você consegue aplicar seu conhecimento a essas áreas, né? Exatamente isso. E quando eu chego dentro das empresas, eu preciso dizer uma coisa para você. A maioria das vezes, Mamba, a pessoa que está trabalhando dentro do RH não entende nem do negócio, Então. quanto mais de negócio. Agora, o que significa na prática para RH ter visão de negócio? Significa você principalmente conhecer números. Por isso que eu insisto que o profissional que trabalha na área de recursos humanos, ele não pode se limitar apenas com estudos comportamentais. Até porque hoje a inteligência artificial, ela está chegando até para fazer as avaliações de performance com uma robustez absurda, com uma precisão absurda. Agora, se você não entende de números, porque também não adianta eu ter a inteligência artificial para me trazer os números.
Porque o know-how está na interpretação do número. O que é que eu vou fazer com aquele número? E é a partir dos números que você começa a entender de negócio. Porque com os números eu consigo entender qual será o headcount da minha empresa. Em outras palavras, quantos funcionários de fato eu tenho que ter dentro da minha operação para que a minha operação seja uma operação lucrativa, enxuta e que me dê realmente os resultados esperados. Para isso, você precisa entender de negócio. A gente falou em vários episódios da importância do líder na hora de decidir quem que vai cuidar das áreas da empresa. Certo. Uma dessas áreas é RH. Certo. Então, o líder tem um papel muito importante no desenvolvimento também dessa competência no time de RH. O que ele tem que fazer? A liderança hoje, eu posso responder isso a partir de 2 níveis. Quando nós estamos falando de um desenvolvimento de um gerente de RH, de um gestor de RH, na verdade esse profissional ele já chega pronto do mercado. E a gente traz inclusive esse profissional de mercado porque carece essas competências dentro da área. Então, quando eu estou trazendo de mercado, geralmente ele já vem pronto. Agora, se eu estou falando de um líder que está desenvolvendo um analista de recursos humanos para se tornar um gerente, por exemplo, as principais habilidades que ele tem que se desenvolver, principalmente é pensar sobre essa visão de entender números, de entender comportamento humano, de entender estratégia, de colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, é uma visão muito mais de quem, por exemplo, tem uma pós-graduação em gestão de negócios, que é uma área que eu falo muito para a área de recursos humanos. Você tem que ser formada na área de administração, por exemplo. Você pode fazer uma pós-graduação na área de comportamento humano, psicologia organizacional, neurociência do comportamento, está ok. Mas se você não entender e não fizer uma pós da área de negócios, gestão de negócios, é muito difícil você crescer na carreira. Agora, quais comportamentos são importantes destacar num líder para estimular que o RH pense estrategicamente? Bom, primeiro que essa liderança tem que dar a oportunidade deste RH participar de reuniões estratégicas. O que são reuniões estratégicas? Reuniões de finais de mês, por exemplo, onde o RH precisa apresentar os números, turnover, quantidade de funcionários que saíram, como é que estão os benefícios, o clima organizacional. Então, a própria diretoria, quando ela abre a oportunidade para a área de recursos humanos trazer esses indicadores, ali eu já estou desenvolvendo a habilidade desse profissional. Agora, tem uma parte que são aquelas habilidades que você vai desenvolvendo e tem outras que são as competências. Sim. Que o RH ou o pessoal que trabalha, o profissional que trabalha no RH tem que ter. Quais seriam as essenciais, essas competências essenciais para que o RH atue de forma mais estratégica? Olha só, vamos até entender o que é habilidade e competência. Competência é tudo aquilo que você vai aprender de forma teórica. Então, a teoria são as competências, tá? A gente não chega muito longe só com competência. Você pode ser extremamente competente num assunto de natação, por exemplo. Sou super competente, conheço tudo sobre natação, sei tudo sobre todo nado, conheço tudo. Mas se eu colocar você na água, você morre afogado. A habilidade é o quê? É você entrar dentro da água e saber nadar. Então, o RH, o que ele precisa ter de competência? Ele precisa ter os conhecimentos técnicos, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se você pegar um pesquisador chamado Howard Gardner, ele fala de 5 habilidades que nós precisamos ter para ter sucesso. Então, por exemplo, ele fala de uma mente, ele fala da mente disciplinada. Então, você pode buscar a competência a partir de cursos de produtividade, concentração, foco. E aí eu vou desenvolver uma mente mais disciplinada? Com certeza. O que faz você ganhar o jogo não é a competência. O que faz você ganhar o jogo é a habilidade, porque é a habilidade que mostra o resultado, não é a competência. Agora eu tenho na minha empresa uma equipe de RH que está fazendo as tarefas, está cumprindo as tarefas. Qual que pode ser aquele sinal de alarme que me mostra que eu preciso desenvolver mais essa parte focada à visão de negócio? Bom, primeiro quando o RH não tem o know-how de apresentar os números. Quando eu faço solicitações de números, ele não consegue me apresentar. Quando eu peço para que ele analise os números, vou dar um exemplo. Quando a gente tem muita rotatividade dentro daquele departamento, provavelmente o problema esteja na liderança.
O RH que tem olhar de negócio, ele já vai buscar fora da empresa ou até mesmo dentro da empresa treinamentos e conteúdos para poder desenvolver esse líder para que no final das contas a gente pare com aquele turnover dentro daquele departamento. Então, o RH com visão de negócio, ele tem uma visão além, ele enxerga lá na frente. Ele não fica batendo só no turnover que está acontecendo aqui e com aquela conversa de que não tem ninguém no mercado para trabalhar. Às vezes está cheio de gente e já entrou um monte na empresa dele. Mas a falha está onde? Na liderança. A liderança que não tem competência para tocar. Então aí sim eu posso dizer que esse é o caminho. A gente conversou dessa importância de participar, de que o RH participe em reuniões estratégicas, que o pessoal do RH comece a entender como funcionam as áreas, né? Sim. E como incentivar que o RH se aproxime mais de outras áreas para entender? Porque o que acontece? O RH às vezes acha que é pessoal só, né? Que trabalha só com pessoas. Sim. Então a parte de logística não importa, a parte de, sei lá, estatística não importa, mas importa, né? O RH ele é um apoio, ele é um prestador de serviço para todas as áreas. Essa aproximação, e eu quero até aproveitar essa pergunta que você me falou, que é uma pergunta muito pertinente, né, de como que eu faço para, inclusive, às vezes até ser chamado para participar dessas reuniões. Começa tudo na postura do RH. Eu já falei aqui, eu vou repetir. Ninguém vai te dar a credibilidade se você for trabalhar com o moletom da Mini. Vai ser muito difícil dentro de uma empresa tradicional as pessoas olharem para você e te dar credibilidade sobre um assunto que você coloca na mesa. E veja bem, estou falando de uma empresa tradicional, onde as pessoas valorizam muito. Se você pega uma empresa hoje, né, que os executivos estão de terno e gravata, cara, a imagem importa? Muito importa, muito. O nosso cérebro leva milésimos de segundo para fazer uma imagem a seu respeito. Então, esse é o primeiro ponto que eu tenho que olhar. Eu até me visto de acordo com a imagem que eu quero vender? Começa por aí, porque vão te dar tanta credibilidade assim. E segundo, para que eu possa me colocar na posição de apoio, eu tenho que ter valor a agregar. Porque não é apoio só para ficar ouvindo chororô. É apoio para ajudar a liderança no desenvolvimento estratégico da área dela. É o apoio para colocar a pessoa certa no lugar certo. É o apoio para desenvolver a performance do time. É o apoio para sentar do lado do gestor e acompanhar no feedback e numa conversa difícil. É isso aí que é o apoio que o RH tem que dar. E não só o apoio de ficar lá escutando, ouvindo. Não, você tem que resolver o problema. Aliás, você é contratado para resolver o problema, não é? Quando o líder entende que o RH é parte de toda a estrutura e ele não sabe como integrar ele, tem algumas atividades, algumas dinâmicas mais efetivas, mais diretas que possam acontecer entre eles? Sim, você fala quando o RH não consegue integrar com a... Quando o líder não consegue que eles se integrem, o líder, como líder, ele tem que tomar qual atitude, qual caminho que ele deve seguir para fomentar essa integração? Atrair o RH para aquele apoio, ele pode fazer rodas de conversa, ele pode colocar inclusive o time dele para ajudar esse RH a desenvolver, né? Só que quando a gente já tem um RH desse jeito, eu nem posso dizer que de fato eu tenho um RH, né? Eu tenho um profissional júnior, inexperiente, tocando um departamento. Né? Agora, tem várias pessoas de RH que estão escutando isso aqui que ficam com a curiosidade. Sim. Érica, onde que eu estudo para aprender de negócio? Qual é o caminho que eu devo seguir fora do conhecimento de RH? O que eu devo fazer para aprender mais sobre negócio? Você tem que estudar, você tem que estudar negócios, você tem que fazer uma pós-graduação em gestão de negócios, você tem que frequentar lugares onde as pessoas tratam de negócios, você tem que estar em rodas de conversa da área de recursos humanos, de negócio, participar de networking, se envolver em imersões. Por exemplo, eu tenho um curso de formação de analista de RH. Aquele curso inteirinho foi desenvolvido com a minha experiência. O curso inteirinho fala de negócio. A proposta do curso é desenvolver a mente estratégica nesse profissional e não operacional. Porque as pessoas, infelizmente, resumem RH com a questão de recrutamento e seleção, que agora também com a inteligência artificial vai acabar. Não vou mais precisar ter o funcionário de recrutamento e seleção. Eu vou ter alguém só, preciso de alguém com expertise para fazer entrevista. E que não precisa ser o RH, pode ser o líder da área, porque é ele que decide, né? Então, quando a gente olha para um curso estratégico como esse, a intenção é essa. Você tem que buscar conteúdos que vai agregar valor naquilo que você não sabe e sair um pouco da operação. Recrutamento e seleção, benefício, fica muito em cima de perfil comportamental.
É extremamente necessário e super importante isso. Mas muito mais importante do que isso é você ter uma visão macro do negócio. Vou dar um exemplo. Quando você faz um PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual do Profissional, você que é da área de recursos humanos, você tem que saber olhar para aquele funcionário e saber quanto tempo vai levar para ele se tornar aderente à cultura. Inclusive, você tem que saber qual é o conteúdo programático que você tem que colocar nos treinamentos para estimular nele comportamentos que estejam aderentes à cultura. E isso quem vai fazer é só um RH estratégico. Agora, o profissional de RH que está capacitado, que está com as habilidades para entender de negócio e chega numa empresa onde ele não está tendo abertura Sim. para chegar naqueles números, para chegar nos indicadores. Qual é o caminho? Olha, primeiro, essa contratação tem que ser muito bem alinhada com o dono do negócio, né? Com a diretoria executiva. E agora eu vou dar um conselho para você, talvez não seja o conselho que eles queiram ouvir. Se você é um profissional da área de recursos humanos e você almeja cargos maiores e você está dentro de uma empresa onde ela não permite você crescer, saia. Porque a primeira pessoa que tem que querer que a área seja desbravada, que você consiga lugares altos, é o dono, é o diretor executivo. Se o diretor executivo está te colocando dentro de um ovo e você sabe que você merece o mundo, não é o dono que está errado, é você que está no lugar errado. Aí você tem que sair. A menos que você queira se limitar naquele tamanho, que também está tudo bem, porque nós precisamos de pessoas de todos os tamanhos. Existem aquelas empresas pequenininhas que vai morrer pequenininha e vai ter que ter alguém pequenininho para trabalhar lá. Né? É a mesma coisa que querer colocar um gigante dentro de uma casinha de anãozinho. Não vai caber. Né? Agora, se o seu objetivo é crescer, é inclusive lá na frente se tornar um parceiro do RH, um partner, né? Um consultor da área de recursos humanos, você vai ter que alçar voos maiores. E talvez dentro da empresa que você esteja, não é esse o objetivo da empresa. E está tudo bem se não for. É você que está no lugar errado. Será esse um dos principais desafios na mudança de mente Sim. do RH, de aquele operacional, 100% operacional que faz recrutamento, seleção, folha de pagamento, só isso, para aquele que vai para atuar como estratégico? Sim, primeiro porque eu vejo que as pessoas têm um medo absurdo de perder o emprego ou de não ter dinheiro para pagar a conta. E aí eu vou falar o que eu repito todo santo dia. Parem de colocar a esperança de vocês no galho da árvore. Quando você morre de medo de sair da empresa que você tá, fica muito claro que a sua esperança está no galho da árvore. Se o galho quebrar, você vai cair. A sua esperança tem que estar na tua asa. E ter a esperança na asa significa que você tem que ter know-how para voar dentro de qualquer empresa que te coloquem. Enquanto você estruturar a sua performance em galhos de árvore, você vai passar o resto da vida na mão das pessoas. Então, você tem que estudar, você tem que aprender que se você ganha 10 mil reais naquela empresa, você também pode ganhar 10 mil reais em outra empresa. Porque o que está fazendo você ganhar 10 mil reais não pode ser o cargo que você tem, mas tem que ser o teu know-how, a tua expertise que tem que valer 10 mil reais. Como líder, como que eu posso identificar que meu RH tem potencial, mas está com medo? Para melhorar, para crescer e para ir para esse mundo estratégico. A liderança começa a ver isso quando ele não começa a ter números e dados na mão. Né? Porque como que eu posso gerenciar? Só gerencia quem tem informação. Como é que eu posso decidir? Se eu tenho informação. Se eu não tenho informação, eu não posso tomar decisão. Recursos humanos hoje que não têm a expertise minimamente para dar um treinamento de atendimento, o líder ele consegue enxergar essa deficiência quando ele precisa contratar tudo externamente. Contrata um palestrante para dar treinamento de atendimento ao cliente. Contrata outro palestrante para dar um treinamento. Esses treinamentos básicos, a área de recursos humanos tem que ter essa capacitação para dar. Por isso a importância dela ter credibilidade e reputação. Eu já passei por muitas empresas em que a credibilidade e reputação do RH era péssima. Então ela pode morrer de fazer treinamento que ninguém vai dar moral. Por isso que ser um profissional da área de RH é um profissional totalmente diferenciado, não é para qualquer um de fato. Dentro de todos esses anos de experiência que você tem com alguns clientes, né? Poucos. Pouquinhos. Você poderia citar 2 exemplos, um de cada lado, aquele que realmente o RH se comprometeu com o negócio e trouxe resultados, que você viu uma evolução desse tipo, e aquele que não funcionou? Sim, nós atendemos um cliente grande, que é a incorporadora Souza Araújo.
quando nós entramos para atender essa empresa, eles não tinham nem departamento de recursos humanos. Hoje a empresa cresceu absurdamente, está entre as 17 maiores incorporadoras do país. Criaram até um instituto dentro da área de recursos humanos, onde eles atendem pelo instituto inúmeras ações sociais, ajudam o Hospital do Câncer. Então, tudo isso foi projeto que nasceu dentro de uma área de recursos humanos. Então, eles entenderam a necessidade do RH conhecer de negócio. Porque quando você abre uma universidade corporativa, um instituto como esse, você já por si só coloca a empresa num patamar muito mais alto do mercado, porque você coloca ela num posicionamento estratégico à frente. Com isso, você atrai os melhores candidatos para trabalhar, você aumenta o teu valuation, você aumenta a sua credibilidade por conta de uma ação de uma área de recursos humanos. Por exemplo, esse é um exemplo que a gente vive isso todo santo dia. Outra empresa também que a gente atende, que é uma empresa da área da saúde do Rio de Janeiro, também não tinha um RH. Hoje nós estamos, inclusive, implantando uma universidade corporativa dentro da empresa. Por quê? Porque o RH entendeu a necessidade de ser do negócio, de entender não só do negócio, mas de entender de negócio. Essa empresa do Rio que nós atendemos é a Medical Health, que é o Grupo Gercan. Eles começaram agora a consultoria, mas a gente já conseguiu fazer uma mudança absurda dentro da empresa. E isso tudo é o quê? Mudança de mente, modelo mental. E aquelas que não deram certo, por que não deram certo? Não deram certo, primeiro porque, eu posso até dizer assim, eu vou até, pode ser até que pareça muita arrogância da nossa parte, mas todas as empresas que a gente trabalhou, a gente conseguiu fazer com que desse muito certo. Muito certo. Porque as pessoas já chegam por aqui com essa intenção, sabe? E quando eu vou atender uma consultoria, eu gosto antes de alinhar tudo com a pessoa. Uhum. Onde nós estamos, onde nós vamos chegar, porque o cliente aqui hoje, Mamba, a gente hoje tem a possibilidade de escolher quem a gente quer atender. Porque muitos quer passar por um processo de consultoria, né, ou de mentoria, mas eles entendem dentro desse processo que eles querem fazer do jeito que eles querem. E aí o problema é que nós não vamos ter tanto sucesso assim. Uhum. Né? Então eu deixo muito claro para esse cliente que tem que ser feito a metodologia que nós estamos propondo para que ele venha ter sucesso. A gente vem falando nos episódios anteriores, nesse aqui, muito sobre estratégia. Sim. Você citou 2 empresas que deram muito certo, você falou de várias empresas que vocês atenderam e que todas elas atingiram um sucesso em menor ou maior grau, mas sucesso ao fim, que é o objetivo. Tudo isso faz parte de uma estratégia. Exatamente. Não é, agora deu certo. Não. Como que eu penso em estratégia? O que os líderes têm que pensar na hora de escutar a palavra estratégia? Nós temos uma empresa que nós atendemos também, já encerrou inclusive o contrato com a gente, chama AW Fibras, é uma empresa que trabalha com provedores de internet. Quando eles vieram nos procurar, a maior intenção do dono era crescer a empresa. Eles finalizaram a nossa consultoria com 2 empresas. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um trabalho de mudança mental na liderança. A liderança toda veio aqui no escritório, fizemos avaliação de performance com todo mundo, mostramos a situação do time para o dono. Eles entenderam que as habilidades que tinham trazido eles até aqui não ia levar eles daqui para frente. A liderança abraçou a causa, eles encerraram a consultoria conosco, tendo 2 empresas. É interessante pensar nesses passos de estratégia e quando você leva todo esse conhecimento para lá, não é só aquilo que você sabe por ter estudado. Não. Você também aprende muito nesses processos. Muito. Quais são os principais aprendizados? Eu falo que um dos maiores aprendizados que a gente tem é entender que cada funcionário tem a sua curva de aprendizagem. Eu acho que isso foi uma das coisas assim que eu mais aprendo. Entender que se eu vou querer colocar um jogador jogando jogo, eu não posso colocar um que joga na várzea. Não dá para eu botar o reserva. Se é para jogar o jogo, se é para marcar gol, eu tenho que ter um jogador experiente. E, infelizmente, as empresas, elas não colocam os experientes. Elas querem colocar o estagiário e quer que o estagiário dê o resultado do experiente. Então, isso cada vez mais fica muito claro para mim, que se você quer ter uma empresa sólida, você tem que investir em funcionário. Se você não investir em funcionário certo, a empresa vai quebrar. Como eu faço se meu negócio não está dando certo? Para trazer mais gente? Então, esse é um problema, tá? Ser empresário é coisa de gente grande.
Se eu não estou conseguindo administrar o dinheiro da minha empresa, vai ficar muito difícil eu realmente ter um negócio consolidado, porque aí eu vou atrás de funcionários baratos, e não é o fato dele ser barato, é dele não ter a experiência que eu preciso que ele tenha. E aí vai virando uma bola de neve cada vez mais, e a gente chega a um determinado momento que as coisas não funcionam. Então, às vezes, talvez seja um momento de parar, dar um passo para trás, dispensar quem não está agregando valor na operação e trazer para dentro da operação realmente quem saiba tocar o negócio, para você salvar a empresa. Dentro de todo este caminho que o profissional de RH vai caminhar para chegar a ser estratégico, deixar o operacional só para virar estratégico. Sim. Existe algum erro comum que deve ser evitado tanto pelo líder quanto pelo profissional de RH? Sim, entender que ele tem que colocar pessoas competentes para trabalhar para ele. E as pessoas competentes não necessariamente são os parentes dele. Entender que ele também vai precisar, muitas vezes, tirar o parente da operação, porque o parente é só parente. Eu preciso saber se ele tem performance. E um dos maiores erros que eu vejo eles cometendo eles não querem se indispor com o parente. Ele mantém o parente em posições de diretoria, em cargos de gerência, sendo que esse parente não tem a mínima condição e às vezes não tem nem o mínimo engajamento para estar sentado naquela vaga. E aí eu sempre falo, é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. E eu vejo muitos empresários adoecidos porque está vivendo um horror sem fim. Não quer se indispor com a família e está afundando cada vez mais o seu negócio. Porque aí quem tem que fazer o trabalho daquele parente que não está fazendo é a equipe. E a equipe termina se indispondo também, né? Exatamente, às vezes a equipe também não sabe fazer. E o que é pior, às vezes quem desce na operação para fazer é o dono, ou quando o dono também nem sabe fazer, a empresa está à deriva, né? Ninguém está tocando. Porque eu falo que enquanto você está servindo o cafezinho no avião, né? Quem que está pilotando? Uhum. Se o piloto serviu o cafezinho, quem que está pilotando o avião? E hoje eu vejo muitos empresários servindo o cafezinho. E a empresa Deus dará. Tem várias pessoas assistindo que estão estudando para Sim. ser profissionais de RH. Tem outros que já estão atuando no Sim. RH e não há pouco tempo, mas que ainda não conseguiram dar esse passo. Qual o melhor conselho que você poderia dar para eles sair, deixar o operacional sem medo e passar a se formar e a se capacitar para a parte estratégica? Eu não daria nenhum conselho, eu falaria que é um encorajamento para você fazer isso, porque hoje você, dentro do operacional, você está nadando no mar vermelho, você precisa buscar o oceano azul. Então, é muito mais uma questão de encorajamento, de você fazer uma bela de uma avaliação de performance com você, desenvolver o seu próprio PDI, porque você tem que ter capacidade para fazer isso, enxergar quais são as habilidades que você não tem, correr atrás disso, para você ajustar isso e nadar no oceano azul. Você vai ganhar muito dinheiro. Enquanto você estiver sendo visto como a menina do RH, o menino do RH, você está... pagando, pagando almoço, vendendo almoço para pagar a janta, né? Trabalhando para pagar boleto. Sendo que hoje a gente tem um mar gigante de necessidade de ter profissionais estratégicos dentro da área. Erika, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Como sempre, tem conteúdo muito bom e o pessoal está aproveitando, né? Muito obrigada, pessoal. E deixa dicas aqui de assuntos que você gostaria que eu abordasse aqui no podcast, né, Mama? A gente vai ter o maior prazer de falar sobre. Exatamente. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.